A luz do entardecer infiltrava-se pelas janelas panorâmicas da moradia da família de Almeida em Vila Moura, perto de Faro, mas não conseguia dissipar a frieza inerente ao vasto salão. Helena Neves estava de joelhos no impecável chão de mármore, a limpar meticulosamente a última mancha. O seu longo cabelo preto estava apanhado num coque arrumado e a sua roupa de trabalho, de tecido áspero e já gasto, fazia-a parecer completamente deslocada no meio do luxo circundante. Parecia mais uma empregada doméstica do que a senhora de Almeida, a dona da casa. Crash! Um som estridente ressoou. Uma dispendiosa chávena de porcelana fina estilhaçou-se junto à mão de Helena. Os fragmentos afiados espalharam-se, um deles cortando o dorso da sua mão e deixando um rasto de sangue vermelho e vivo. Helena parou, mas não levantou a cabeça. Sentada no sofá de design, Dona Isabel, a sua sogra, olhava-a com os braços cruzados e um olhar tão afiado como uma navalha. Mas o que é que fazes? Nem sequer sabes limpar o chão como deve ser. Ou tens os olhos na nuca e não viste que eu estava a tomar o chá? Helena permaneceu em silêncio. A mão que segurava o pano apertou-se. Apanhou os cacos, tentando que o seu sangue não manchasse o chão. Inútil, ouviu-se a voz de Isabel carregada de desprezo. Limpa outra vez e limpa até eu considerar que está limpo. Helena apenas assentiu. Foi em silêncio buscar uma pá de lixo e um pano novo. 3 anos de casamento e já estava habituada a isto. A humilhação, os insultos, o desprezo. Nesse momento, o rugido do motor de um desportivo soou do lado de fora do portão e a porta principal abriu-se. João de Almeida entrou. Vestia um fato impecável, feito à medida, a sua figura alta e o seu rosto bonito, mas frio. Era o CEO do Grupo Almeida, o homem que toda Lisboa admirava. Olhou para o salão. O seu olhar passou por cima de Helena, ajoelhada no chão, e pelos cacos de porcelana, como se ela fosse apenas ar, um objeto decorativo inanimado. Nem sequer franziu o sobrolho. João, meu filho, chegaste. Dona Isabel mudou de expressão instantaneamente, de severa para sorridente. Anda cá, a mãe mandou preparar o teu creme de marisco favorito. João abanou a cabeça e foi direto ao bar, servindo-se de um copo de uísque. Não olhou para Helena uma única vez. Mãe, não fico para jantar. Bebeu o uísque de um só trago. A Sofia precisa de mim. O corpo de Helena retizou-se. A sua mão, que limpava o chão, parou por um instante. Sofia Santos, a sua bela e talentosa secretária, a mulher que toda a família de Almeida, exceto ela, adorava. Bem, suspirou Isabel com a voz cheia de insinuações. Devias resolver isso de uma vez por todas. A nossa família não pode ficar sem um herdeiro. A Sofia, pelo menos, é muito mais sensata. Falou alto de propósito. Olha para essa coisa que nem sequer consegue pôr um ovo e ainda por cima é analfabeta. Se não fosse o velho Dom Alexandre a obrigar-te antes de morrer, como é que a nossa família ia trazer este lixo para manchar a casa? Cada palavra era como um espinho a cravar-se no coração de Helena. Analfabeta era o rótulo que João de Almeida lhe tinha posto desde o primeiro dia em que pisou aquela casa. 3 anos antes, o avô de João, que lhe tinha salvo a vida a ela e a sua família numa cheia repentina na sua aldeia no Alentejo, obrigou-o a casar-se com ela. No seu leito de morte, pegou-lhe na mão e disse-lhe que João não era má pessoa. Apenas lhe pedia que tivesse paciência, mas enganara-se. João não disse mais nada, deu meia volta, ajustou o colarinho da camisa e saiu. Ia e vinha como uma rajada de vento frio, sem nunca parar por ela. O motor do carro rugiu de novo e depois perdeu-se ao longe. No enorme salão, restavam apenas Isabel e Helena. "O que fazes aí parada, desgraçada?" gritou Isabel. "Sobe para o teu quarto. Só de olhar para ti fico com os nervos em franja." Helena baixou a cabeça, as mãos a apertar o pano com tanta força
que os nós dos dedos ficaram brancos. Levantou-se, limpou em silêncio os cacos e o chão, e depois dirigiu-se para a escada de serviço que levava ao seu quarto frio no sótão. Tinha 3 anos de casada, a viver como uma criada, uma sombra invisível na sua própria casa. Num cenário completamente oposto à mansão dos de Almeida, no restaurante mais luxuoso de Lisboa, com uma vista panorâmica sobre o terreiro do Paço iluminado, o som suave de um fado misturava-se com o tilintar dos copos de cristal. João de Almeida cortava com esmero o lombo no seu prato. À sua frente estava Sofia Santos. Usava um vestido de seda cor de vinho que realçava sua pele clara e a sua figura curvilínea. O seu cabelo ondulado caía suavemente, o rosto maquilhado com perícia. Era o epítome da mulher moderna e bem-sucedida que qualquer homem desejaria. Sofia pousou o garfo, os seus belos olhos cobertos por uma fina névoa, a voz cheia de remorso. João chamou suavemente. Voltei a incomodar-te hoje. Sei que devias estar em casa com a Helena, mas é que tive tanto medo. João levantou a cabeça, e o olhar frio que tinha em casa derreteu-se instantaneamente, substituído por uma ternura invulgar. Que disparate é esse? Tiveste um pesadelo. Claro que devias ligar-me. Mas... Sofia mordeu o lábio. Temo que a tua mãe complique as coisas para a Helena. Quando ligaste antes, a voz dela não parecia muito contente. Suspirou como uma flor frágil ao vento. Tenho pena dela. Estava habituada a viver no campo. Vir para uma cidade como Lisboa não deve ser fácil. E como não sabe ler nem escrever, nem sequer consegue comunicar, deve sentir-se muito sozinha. João riu-se com frieza, a ternura a desaparecer assim que o nome de Helena foi mencionado. Pena dela? Por favor. Uma salóia que, graças ao meu avô, pôde vestir-se de seda. Bebeu um gole de vinho tinto. Ter conseguido o lugar de senhora de Almeida já é a sorte da vida dela. Devia estar agradecida em vez de andar com essa cara de funeral todos os dias. Olhou para Sofia, o seu olhar de novo terno. Tirou do bolso do casaco uma caixa de veludo azul escuro. Para ti. Sofia tapou a boca com os olhos arregalados de surpresa. Lá dentro, um colar de diamantes brilhava com um pendente em forma de coração de um diamante rosa extremamente raro. João, isto é o coração do Atlântico. Consegui-o num leilão em Londres no mês passado. Só tu mereces coisas como esta, disse João com a voz cheia de carinho. Sofia levantou-se, contornou a cadeira e colocou-lhe pessoalmente o colar. A pele fria dele roçou a nuca dela, fazendo-a estremecer ligeiramente. Ela virou-se, passou os braços pelo pescoço dele, o olhar apaixonado. João, és tão bom para mim. O seu hálito, com o cheiro de um perfume caro, roçou-lhe o rosto. Mas tenho medo. Medo de quê? Perguntou ele, apertando-lhe a cintura. Tenho medo de que continuemos assim para sempre. Amo-te, mas não quero ser a outra eternamente. Quero estar contigo abertamente. Sofia olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Então, quando poderei ser oficialmente a tua mulher, João? A sua pergunta atingiu em cheio a frustração que João escondia. Sim, Helena Neves, o espinho no seu flanco, o seu maior obstáculo. Odiava a sua existência, odiava o seu silêncio, odiava a sua origem humilde e a sua ignorância. Se não fossem os 20% das ações que o seu avô tinha em nome dela num fundo fiduciário, já a teria expulso da família de Almeida há muito tempo. Mas agora o grupo estava em apuros. João largou Sofia e voltou para a sua cadeira. Olhou para as luzes brilhantes do outro lado da janela. Sofia percebeu a mudança de imediato. Sentou-se. Em vez de pressionar, mudou para um tom preocupado. A empresa está com problemas outra vez, não é? O projeto na Europa, João assentiu. Há um problema de liquidez. Aquele velho, o senhor Mendes do Conselho de Administração, está a pressionar para ver os livros. Sofia franziu o sobrolho. Não era apenas um rosto bonito. João. E se usarmos as ações da Helena? O olhar de João ensombreceu-se. Essas ações estão bloqueadas no fundo fiduciário do meu avô. Só tem efeito se ela assinar voluntariamente a transferência.
Sofia sorriu, um sorriso cheio de subentendidos que João não percebeu. Esqueceste-te, disse ela suavemente. Ela não sabe ler nem escrever. O quarto do sótão era frio e vazio. Era o polo oposto ao luxo dos andares de baixo. Não havia tapetes de lã, nem móveis de mogno, apenas uma cama de solteiro dura e uma secretária velha. Este tinha sido o mundo de Helena Neves nos últimos 3 anos. Fechou em silêncio a fina porta de madeira e correu o ferrolho. O som seco do trinco ressoou como um interruptor que separava 2 mundos. No momento em que a porta se fechou, a aparência submissa e assustada de Helena desapareceu. As suas costas, antes ligeiramente curvadas pela resignação, endireitaram-se. Os seus olhos, sempre baixos e esquivos, ergueram-se. Na escuridão, eram afiados e frios como o gelo. Foi debaixo da cama e tirou uma mala metálica cuidadosamente fechada com um código. Abriu-a. Lá dentro não havia roupa do campo, mas sim um computador portátil personalizado, um modelo de segurança de nível militar que não se podia comprar com dinheiro. Helena sentou-se na secretária e ligou o computador. O ecrã não mostrava a interface habitual do Windows ou do macOS, mas sim um sistema operativo encriptado e proprietário. Após 3 camadas de palavras-passe complexas e verificação de retina, o ecrã principal iluminou-se. Não eram sites de compras nem de entretenimento. Todo o ecrã estava coberto de gráficos complexos, algoritmos em execução e dados do mercado de valores global atualizados a cada nanosegundo. Acedeu a um sistema de correio eletrônico encriptado de ponta a ponta. A caixa de entrada encheu-se instantaneamente com uma série de e-mails não lidos. Assunto: JPM. Ariadne, precisamos da sua opinião sobre a próxima emissão de obrigações da Reserva Federal. Assunto: FMI. Ariadne, o pacote de resgate de 500 mil milhões que previu falhou. O mercado de Londres está um caos. Assunto: FST. Ariadne, não entendemos o seu modelo. Como sabia que o Fundo Soberano da Noruega ia desinvestir? Ariadne, um nome mítico no mundo financeiro clandestino. Era uma lenda viva. Uma analista misteriosa que nunca tinha revelado o seu rosto. Alguém que previu com precisão o colapso do Lehman Brothers em 2008, quando era apenas uma adolescente, que avisou sobre a bolha tecnológica de 2024. Wall Street estaria disposta a pagar centenas de milhões de euros só para conhecer a identidade de Ariadne. Nunca poderiam imaginar que a Ariadne que procuravam era a esposa analfabeta, Helena Neves, a viver num sótão da casa da família de Almeida em Vila Moura. Ela não só sabia ler e escrever, como se tinha formado com uma dupla licenciatura, cum laude em matemática aplicada em Harvard e finanças quantitativas no MIT. Dominava 7 idiomas, não 5. Toda esta farsa era por causa de uma promessa. Helena abriu um ficheiro oculto. Era a única fotografia que guardava dela com um homem mais velho e de aspecto bondoso. O avô de Almeida, Dom Alexandre, o homem que lhe tinha salvo a vida a ela e a sua família numa trágica cheia anos antes. No seu leito de morte, não chamou por João, chamou por ela. Helena pegou-lhe na mão, a respiração dele fraca. Desculpa, não eduquei bem o João. A arrogância e os preconceitos cegaram-no. Ele não vê o teu valor. Se ele te trair, Helena, não lhe deves nada. Usa essa espada e os 30% das ações que te deixei em segredo noutro fundo fiduciário e recupera tudo o que é teu. Não tenhas piedade. Tinham passado 3 anos. Tinha-lhe dado inúmeras oportunidades, mas em troca só tinha recebido humilhação, frieza e o nome de Sofia. Helena voltou ao ecrã. Abriu outra janela a monitorizar as ações do Grupo Almeida. Estavam a cair a pique. Via claramente as más decisões de investimento de João. Tinha sido demasiado confiante ao tentar entrar no mercado da biotecnologia na Europa sem a devida preparação. A liquidez do grupo estava a esgotar-se
Em apenas 10 minutos, com algumas ordens de venda a descoberto e recompra, poderia salvar a situação facilmente, mas não o fez. A promessa ao avô de Almeida ainda ressoava. Se ele te trair, a traição ainda não tinha ocorrido oficialmente, ainda estava à espera. Percorreu os e-mails, digitando rapidamente linhas de comando complexas, dando instruções aos maiores bancos de investimento do mundo. Os seus dedos voavam sobre o teclado, tão rápidos que criavam uma imagem desfocada. Sair do mercado alemão, vender a descoberto o Nikkei, comprar ouro, reestruturar a dívida da Argentina. Após 1 hora de trabalho, fechou o portátil, guardou-o na mala e fechou-a. Ariadne desapareceu. Helena Neves, a esposa camponesa e analfabeta, estava de volta. Sentou-se na cama, ouvindo o rugido do desportivo de João lá fora. Ele tinha voltado, mas não subiria ali. Nem sequer considerava aquele quarto parte da casa. A frieza do sótão parecia infiltrar-se no seu coração. No escritório do CEO do Grupo Almeida, crash. O cinzeiro de cristal foi atirado por João de Almeida contra a parede oposta, estilhaçando-se. Inúteis, um bando de inúteis, gritou aos diretores de departamento através de uma videochamada. Pago-vos milhões de euros por ano e não conseguem resolver um simples problema de liquidez? Os bancos alemães recusam-se a prolongar o empréstimo. Por quê? Os diretores baixaram a cabeça. Ninguém se atrevia a responder. O projeto de biotecnologia na Europa tinha fracassado estrondosamente. Estava a queimar o dinheiro do Grupo Almeida mais rápido que um forno. Os acionistas já tinham começado a fazer perguntas. João desligou a chamada bruscamente, afrouxando a gravata. Estava realmente em apuros. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se suavemente. Sofia Santos entrou, segurando uma chávena de café quente. Não usava o uniforme de secretária, mas sim um vestido justo e sensual. João disse com voz suave, contornando a secretária e colocando as mãos nos ombros dele, massageando-o suavemente. Não te exaltes. De certeza que há uma solução. O calor e o perfume dela acalmaram um pouco João. Fechou os olhos, reclinando-se na cadeira. Que solução? Todos os bancos me viraram as costas. Sofia sorriu. Os bancos podem ter te virado as costas, mas a família de Almeida não. João abriu os olhos. O que queres dizer? Lembrei-me agora, disse Sofia. Como que por acaso? Acho que o avô de Almeida deixou umas ações a Helena antes de morrer. Eram 20%. João franziu o sobrolho. Sim, mas estão bloqueadas num fundo fiduciário. São inúteis, a menos que ela assine voluntariamente a transferência. Mas ela não é tua esposa? Interrompeu Sofia com a voz cheia de insinuações. Uma esposa tem a responsabilidade de partilhar os fardos do seu marido. Não, João olhou para ela. Diz o que tens a dizer. Ela confia muito em ti, disse Sofia, os seus dedos deslizando ligeiramente pelo peito dele. Além disso, ouvi dizer que ela não sabe ler nem escrever. Se for para salvar o grupo, para salvar a família, talvez ela aceite assinar uns papéis para ajudar a empresa. Afinal, ela também é uma de Almeida. Um silêncio arrepiante encheu o escritório. João percebeu de repente. Olhou para Sofia. É analfabeta. Um sorriso cruel e excitado formou-se lentamente no seu belo rosto. É verdade. Uma analfabeta não sabe nada sobre contratos de transferência de ações. Sofia, vendo que ele tinha entendido, acrescentou. Este fim de semana, a Alta Sociedade de Lisboa organiza uma gala de beneficência. Coração Solidário, para angariar fundos para crianças desfavorecidas. Haverá muitos jornalistas. Olhou-o apaixonadamente. Se levares a Helena, mostram o vosso amor de marido e mulher e depois, como se nada fosse, assinam uns papéis de doação à frente de toda a gente. Ninguém suspeitará. Quando João entrou na cozinha, ela, por reflexo, deu um passo atrás, preparando-se para os habituais insultos ou indiferença. Mas hoje, João não passou por ela. Parou. Helena, sua voz não era fria, quase se poderia considerar amável.
Helena levantou a cabeça, os olhos muito abertos, mostrando surpresa e um pouco de medo. Era a primeira vez em 3 anos que ele dizia o seu nome sem um pingo de desprezo. Este fim de semana, vou levar-te a um evento, disse ele, tentando parecer natural. Helena abanou a cabeça apressadamente, as mãos a agarrar o avental. Eu não vou. Não sei socializar. Vou envergonhar-te. Não importa. João foi invulgarmente paciente, até deu um passo na direção dela. É um evento de caridade muito significativo. Só tens de estar lá comigo. Olhou para ela. Haverá uma grande doação para crianças desfavorecidas. Quero que representes a família de Almeida e assines os papéis da doação. Helena olhou-o fixamente, tentando encontrar sinceridade nos seus olhos, mas só viu uma falsidade mal disfarçada. Prepara um vestido decente, acrescentou ele, virando-se, mas mantendo o tom amável. Não te preocupes, eu estarei lá. Saiu da cozinha. Helena ficou imóvel, com as mãos apertadas. Um evento de caridade. Assinar papéis. João, que sempre a considerara uma mancha, levava-a voluntariamente a um lugar cheio de jornalistas. Conhecia bem a situação do Grupo Almeida. Sabia que ele estava desesperado. O peixe tinha finalmente mordido o isco. Hotel Pestana Palace, Lisboa. A gala de beneficência Coração Solidário era, de facto, extremamente luxuosa. Os meios de comunicação e as figuras proeminentes de Lisboa estavam todos presentes. João de Almeida, com um elegante smoking, saiu de um Rolls Royce. Contornou o carro para abrir a porta, mas quem saiu não foi Sofia, como de costume, mas sim Helena Neves. Usava um simples vestido comprido de cor bege, o cabelo apanhado num coque baixo. A roupa estava limpa, mas em comparação com os vestidos de marca e brilhantes à sua volta, parecia um pardal perdido num bando de pavões. Todas as câmaras se viraram para eles. Pela primeira vez na sua vida, João passou o braço pela cintura de Helena. O corpo dela retesou-se. Interpretou na perfeição o papel de uma rapariga do campo assustada, agarrando-se ao braço do marido. Senhor de Almeida, esta é a senhora de Almeida. Que surpresa! O senhor trouxe a sua esposa ao evento e os rumores sobre a sua relação com a sua secretária, Sofia. João sorriu na perfeição. Hoje, a minha esposa e eu estamos aqui por uma causa nobre. A Helena, embora não esteja habituada a estes lugares barulhentos, tem um coração muito bondoso. Dizia estas palavras, mas a mão na cintura dela apertava como um torno, avisando-a para se calar. Após os cumprimentos obrigatórios, João não levou Helena para o salão principal, mas sim para uma sala VIP privada que já estava preparada. Estás cansada, não é? Disse ele. A amabilidade ainda no rosto, mas a impaciência já visível nos seus olhos. Descansa aqui. Vou cumprimentar alguns sócios. Daqui a pouco, alguém trará os documentos para assinares. Helena assentiu obedientemente, sentando-se na beira do sofá, com as costas direitas e as mãos nos joelhos, exatamente como uma aluna à espera do professor. João saiu satisfeito. Um bom bocado depois, a porta da sala abriu-se. Não era João, mas sim o seu advogado pessoal, o Dr. Romeiro. Atrás dele, 2 seguranças. O Dr. Romeiro parecia desconfortável. Colocou uma pasta grossa de documentos na mesa. Senhora de Almeida, o senhor João disse que a senhora concordava em assinar isto. Helena olhou para a pasta. Não precisava de a ler. Só pela espessura e pela capa de couro, sabia que não eram papéis de doação. Nesse momento, João entrou. Já se tinha livrado dos jornalistas. Assina, disse sem rodeios. Helena olhou para ele e depois para a pasta com uma expressão confusa. João, disseste que era uma doação. Por que é que há tantos papéis? João perdeu a paciência. Por que é que fazes tantas perguntas? É o procedimento necessário para libertar os fundos de caridade. Foi diretamente para a última página, uma página cheia de texto em português e inglês. Apontou para uma linha em branco na parte inferior. Assina o teu nome. Helena Neves. Aqui. Helena tremia. Olhou para o título na parte superior.
Embora ele tentasse tapar uma parte com o dedo, ela ainda conseguia ler as 4 palavras. Contrato de transferência de ações. Começou a representar. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, a voz trêmula. João, são tantas letras, eu não sei ler, sabes? E se eu assinar no sítio errado? O Dr. Romeiro suava em bica. Senhor de Almeida, isto, ter uma pessoa analfabeta a assinar um contrato tão importante, legalmente... Cala-te! Gritou João, fuzilando o Dr. Romeiro com o olhar. O advogado calou-se de imediato. Virou-se para Helena, a raiva quase impossível de esconder. Mas conteve-se, a sua voz tornando-se assustadoramente persuasiva. Esse é o teu nome. De que tens medo? Ou queres que te escreva um modelo para copiares, como uma aluna da primária? A humilhação naquelas palavras fez com que Helena apertasse os punhos. Soluçou. Onde? Onde assino? Aqui apontou para a linha. Vá ser boazinha. A sua voz era como se estivesse a persuadir uma criança. Helena pegou na cara a caneta de tinta permanente, a sua mão tremendo violentamente. Baixou a cabeça para que o cabelo ocultasse o seu olhar frio. Começou a escrever, traço a traço, lenta e torpemente, exatamente como alguém que tenta copiar um nome que não compreende bem. Helena Neve, na última letra, o S de Neves, parou. João susteve a respiração. Ela mordeu o lábio e depois terminou de escrever. Mas no último traço da letra, acrescentou deliberadamente um pequeno traço extra, quase imperceptível, que quebrava a letra e a tornava estruturalmente incorreta. Ainda se lia Neves, mas legalmente era uma assinatura inválida. Pousou a caneta, ofegante, como se tivesse acabado de fazer algo extremamente esgotante. João agarrou imediatamente na pasta, olhou rapidamente para a assinatura. Parecia um rabisco feio, típico de alguém iletrado. Não notou a anomalia. Um sorriso vitorioso apareceu no seu rosto. Pronto. Fechou a pasta com força. Está feito. Fica aqui. Não te mexas. Vou tratar do resto. Ele e o Dr. Romeiro saíram apressadamente, como se ela fosse uma praga. Helena ficou sozinha na sala. Lentamente levantou a cabeça. Já não havia medo nem lágrimas. Olhou para a mão com que acabara de assinar. Uma assinatura dolorosa. Dolorosa não para ela, mas para a estupidez e crueldade de João de Almeida. O jogo estava a chegar ao fim. A viagem de volta à moradia dos de Almeida foi feita em silêncio absoluto. Sinaída João ainda tinha tentado representar o papel de marido amável, agora nem se dava ao trabalho de esconder a sua euforia e aversão. Estava constantemente ao telefone, a voz cheia de triunfo, ignorando por completo Helena sentada ao seu lado. Assim que entraram no salão, nem esperou que ela se descalçasse. Afrouxou a gravata, atirou-se para o sofá e marcou imediatamente um número. Desta vez, pôs o altifalante. A voz mimada de Sofia soou instantaneamente. João, já está, meu amor. João soltou uma gargalhada, um riso de satisfação. Tesouro, está feito. Helena, que se estava a descalçar, parou, virou-se lentamente. A sério? Gritou Sofia. Aquela salóia estúpida assinou? Sim. João reclinou-se, pondo os pés na mesa. Os 20% das ações estão todos nas minhas mãos. Vou transferi-los para ti imediatamente. Amanhã de manhã, o advogado tratará de toda a papelada. Serás uma grande acionista do Grupo Almeida. Olhou para Helena, que estava paralisada na porta, com um olhar provocador. O Grupo Almeida está salvo, Sofia. És a minha maior salvadora. Esta noite no teu apartamento, combinado, temos de celebrar. Sim, riu Sofia. Espero por ti. Amo-te. A chamada terminou. A atmosfera no salão tornou-se gélida. Helena caminhou na direção dele com as mãos apertadas. Ainda interpretava o papel da esposa ingênua. João, a sua voz tremia. O que estás a dizer? Que ações? Transferir para a senhora Santos? Não era uma doação de caridade para as crianças. Caridade? João levantou-se de um salto. Riu. Uma gargalhada alta, mas sem alegria alguma, apenas crueldade e desprezo absolutos. Helena Neves.
Aproximou-se, o seu rosto bonito agora parecendo aterrador. Acreditas mesmo que uma analfabeta como tu tem algum valor para fazer caridade? Helena recuou. Mas tu disseste, cala-te, gritou ele, rasgando a máscara de amabilidade da festa. 3 anos. Tive de te aguentar durante 3 anos. Aguentar essa tua cara de salóia ignorante. Aguentar que toda Lisboa se ria de mim por me ter casado com uma analfabeta sonsa. Agarrou-lhe no queixo, forçando-a a olhar-lhe nos olhos. Achas que o avô de Almeida te deixou 20% das ações? Para quê? Para que os desfrutasses. Para que fosses a senhora de Almeida. Cuspiu no chão. Não, isso é propriedade da família de Almeida. Pertence-me. Hoje só recuperei o que é meu. As lágrimas de Helena correram. Tu enganaste-me. Enganar? Riu-se com desdém. Lidar com uma analfabeta não se chama enganar, chama-se otimizar recursos. Largou-lhe o queixo, mas deu-lhe umas palmadinhas na bochecha. Um gesto de humilhação suprema. A tua única utilidade nestes 3 anos foram estes 20% de ações. Agora que o contrato está assinado, recuou, tirou um lenço e limpou os dedos que lhe tinham tocado, como se tivesse tocado em algo sujo. Já não serves para nada. As últimas palavras foram ditas lenta e claramente. Helena caiu de joelhos. João olhou para ela, ajoelhada no chão, o olhar sem um pingo de compaixão. Foi a secretária no canto do salão, tirou uma pasta de documentos que já estava preparada há muito tempo e atirou-lhe diretamente à cara. Os papéis espalharam-se, caindo à volta de Helena. Papéis do divórcio. A sua voz era fria como gelo. Já assinei. Chegaste aqui de mãos a abanar. Vais-te embora de mãos a abanar. Não tens direito a um único cêntimo. Baixou-se e apanhou uma folha. Ah, esquecia-me. Tu nem sequer sabes ler. Pegou numa almofada de tinta para impressões digitais e atirou-lhe para os pés. Põe a tua impressão digital aqui, agora. Helena não apanhou os papéis do divórcio. Apenas levantou a cabeça e olhou para ele, as lágrimas a correr. O seu olhar já não era de medo, mas de um vazio aterrador. João viu aquele olhar e ficou ainda mais zangado. Ainda estás a olhar? Achas que te vou manter aqui? Um lixo que nem sequer põe ovos. Assina e desaparece da minha casa. Desaparece. Perdeu toda a paciência. Correu, agarrou-a pelo braço e arrastou-a para a porta. Abriu a porta principal de par em par e empurrou-a, fazendo-a cair nos degraus frios do exterior. Amanhã de manhã ficou no degrau, olhando-a de cima. Não quero ver a tua cara nesta casa nunca mais. Bateu com a porta. Helena ficou caída no chão frio de granito. Soprava o vento noturno da costa. Lentamente sentou-se, levou a mão ao rosto para limpar as lágrimas. Olhou para a porta de madeira firmemente fechada. João de Almeida, quem tem de desaparecer és tu. Levantou-se, sacudiu o pó do seu vestido barato, não olhou para trás. Saiu tranquilamente pelo grande portão da propriedade dos de Almeida. A pesada porta de carvalho da moradia dos de Almeida fechou-se com um som rotundo e definitivo. Helena Neves caiu desamparada sobre os frios degraus de granito. O vento noturno de novembro, em Vila Moura, trazia um frio que lhe gelava o corpo frágil, trespassando o tecido barato do vestido. Tinha acabado de ser expulsa de casa por João de Almeida, o seu marido legal, como se fosse um saco de lixo. O céu começou a chuviscar. As gotas frias de chuva caíam-lhe no rosto, misturando-se com as lágrimas de humilhação que deliberadamente deixava correr. Agora que o contrato está assinado, já não serves para nada. As últimas palavras foram ditas lenta e claramente. A chuva começou a cair mais forte, torrencial, lavando a maquilhagem barata do seu rosto, revelando um rosto delicado, mas pálido pelo frio. Levantou-se, cambaleando, em direção ao portão principal. Nesse momento, 2 fachos de luz ofuscantes iluminaram-lhe o rosto. Um arrogante Maserati vermelho vinho travou a fundo, mesmo em frente ao portão, quase a atropelando. A porta do carro abriu-se. O motorista uniformizado saiu apressadamente, abrindo um guarda-chuva. Sofia Santos saiu.
Não usava o uniforme de secretária, mas sim um caríssimo vestido de noite cor de vinho, com um casaco de pele de vison branco sobre os ombros. Parecia a verdadeira anfitriã da festa e da casa. Caminhou lentamente até Helena, o guarda-chuva a proteger, lá cuidadosamente. Olhou para Helena, que estava encharcada, o cabelo colado ao rosto, tão miserável como um cão abandonado. Oh! Sofia tapou a boca, a voz cheia de uma falsa compaixão. Helena, como chegaste a este ponto? Chove tanto. Por que estás aqui fora? O João tinha um assunto a tratar. Por isso pediu-me que viesse despedir-me de ti. Sofia sorriu. Um sorriso doce, mas as suas palavras eram como facas. Afinal, durante os últimos 3 anos, cuidaste do João por mim. Devo agradecer-te. Aproximou-se mais, baixando a voz o suficiente para que só as duas ouvissem. Sabes o que o João disse quando conseguiu a tua assinatura? Helena apertou os punhos. Ele disse, sussurrou Sofia ao seu ouvido. Finalmente, livrei-me daquele peso morto, estúpido e sujo. Sofia. Rosnu Helena. Que zangada. O sorriso nos lábios de Sofia desapareceu, substituído por uma expressão de superioridade e ódio. Quem pensas que és? Achas que o título de Senhora de Almeida era realmente teu? Chap, uma bofetada violenta. Sofia usou toda a sua força. O impacto foi tão forte que Helena caiu numa poça de água suja. Saloia, sibilou Sofia, o seu belo rosto contorcido. Ocupaste o meu lugar durante 3 anos. Nestes 3 anos, quem devia estar nessa moradia era eu. Quem devia ser amada e mimada pelo João era eu. Devias-me esta bofetada. Tirou um lenço de seda da mala, limpou a mão que acabara de bater em Helena como se tivesse tocado em algo imundo e depois atirou-lhe o lenço para cima. Olha para ti, que patética, uma analfabeta inútil. Nunca pertenceste a este lugar. O motorista abriu-lhe a porta do carro e ela sentou-se elegantemente. Ah, é verdade. Virou-se e sorriu uma última vez. A partir de agora, a casa dos de Almeida tem uma nova dona. E aqueles 20% de ações, o João ofereceu-nos como presente de casamento. O Maserati rugiu, passou por Helena, pisando deliberadamente uma poça e salpicando-a com água suja. O pesado portão de ferro da propriedade abriu-se para receber o carro e depois fechou-se lentamente, deixando Helena do lado de fora, a chuva e a humilhação. Helena ficou imóvel na poça de água fria. Passados alguns minutos, apoiou-se nas mãos e levantou-se. A chuva torrencial parecia ter lavado toda a fraqueza e resignação dos últimos 3 anos. Passou a mão pelo cabelo encharcado, atirando-o para trás. Na escuridão, os seus olhos já não mostravam medo ou confusão, apenas uma frieza e uma acuidade aterradoras. Não olhou mais para o portão da casa dos de Almeida. Deu meia volta e começou a caminhar à chuva. Depois de alguns passos, parou junto a uma velha cabine telefônica pública. Entrou, levantou o auscultador, mas não introduziu nenhuma moeda. Marcou uma longa e complexa sequência de números no teclado. Após alguns toques, a chamada foi atendida. A voz de um homem extremamente respeitosa soou num inglês perfeito. Senhora? Helena olhou para a chuva de Vila Moura, a sua voz calma e fria. Senhor Ribeiro, prepare-se. Preparar o quê, senhora? Ativar o protocolo Ariadne. Avise o Deutsche Bank, o JP Morgan e o Nomura. É hora de recolher a rede. Parou um momento e acrescentou. O jogo começou. Em total contraste com a chuva fria lá fora, dentro da moradia dos de Almeida, a lareira ardia intensamente. As chamas a dançar nos copos de conhaque caro. João de Almeida tinha acabado de tomar banho, vestia um roupão de seda e estava sentado no sofá com os pés sobre a mesa. Estava no auge da satisfação. Tinha se livrado do espinho que o incomodava, obtido os 20% das ações e estava prestes a salvar o seu grupo. Sofia também tinha acabado de tomar banho. Usava uma camisa de noite de seda preta, fina e transparente. Descalça, veio sentar-se no seu colo. Dona Isabel desceu do andar de cima, com o rosto radiante de alegria.
Finalmente, a nossa família livrou-se daquele fardo. Fizeste bem, João. João bebeu um gole de conhaque, a mão a abraçar firmemente a cintura de Sofia. Mãe, isso era óbvio. Já te disse que não ia deixar que uma salóia analfabeta manchasse a nossa família por muito tempo. Isabel olhou para Sofia com satisfação. Sofia, querida, foi difícil para ti teres de suportar a humilhação de ser a outra durante todo este tempo. Sofia apoiou-se imediatamente no ombro de João, a voz um pouco tímida e envergonhada. Tia, não importa. Desde que possa estar com o João, estou satisfeita. Olhou para João e depois para Dona Isabel. Além disso, mordeu o lábio com uma expressão hesitante. Mas feliz, tia, João. A outra boa notícia. Não sei se a devo dizer agora. João riu-se, pensando que ela queria um presente. O que é, tesouro? Dou-te o que quiseres. O colar de diamantes do outro dia ou uma moradia na Quinta do Lago. Não é isso. Sofia deu-lhe uma leve palmada no peito. Acho que... Respirou fundo e pousou a mão na barriga. Acho que estou grávida. Do João. O quê? O copo na mão de João quase caiu. Ficou atônito. Dona Isabel levantou-se de um salto, correu para junto de Sofia, a voz a tremer de emoção. Sofia, estás a falar sério? Estás grávida? Sofia assentiu, os olhos a encherem-se de lágrimas. Tenho 2 semanas de atraso. Fiz o teste esta manhã e deu positivo. Ia dizer-vos no fim de semana. Meu Deus! Isabel juntou as mãos. A família de Almeida vai ter um herdeiro. Vamos ter um sucessor. João ficou atônito por alguns segundos e depois uma euforia apoderou-se dele. Grávida. Ia ser pai. Era uma felicidade a dobrar. Tinha o dinheiro e um filho para continuar o seu apelido. Aquela inútil da Helena Neves, 3 anos, e nenhum ovo conseguiu pôr. Abraçou Sofia com força, levantou-a e deu voltas com ela. Sofia, esse é o meu tesouro, a minha deusa da sorte. 9 da manhã, sede do Grupo Almeida, a Torre Almeida em Lisboa. A sala de reuniões do Conselho de Administração no 68 grau andar tinha uma atmosfera tensa. Todos os membros do conselho estavam presentes, as suas expressões graves. As ações do Grupo Almeida tinham caído consecutivamente nos últimos 3 dias. João de Almeida entrou, seguido de Sofia Santos. Ele vestia um fato italiano azul marinho, o cabelo penteado para trás, brilhante, o rosto cheio de confiança e arrogância, contrastando totalmente com a atmosfera sombria da sala. Sofia, como futura acionista, usava um elegante fato de saia e casaco branco, sorrindo e cumprimentando todos. Bom dia a todos. João sentou-se na cadeira da presidência. Sei que estão todos preocupados com o problema de liquidez, mas convoquei-vos hoje para anunciar uma boa notícia. Os acionistas olharam uns para os outros, céticos. O nosso maior problema, os 20% das ações presas no fundo fiduciário. João fez uma pausa e sorriu. Foi resolvido. A senhora Helena Neves aceitou transferir voluntariamente a totalidade das suas ações para a senhora Sofia Santos, aqui presente. A sala de reuniões agitou-se. A sério, senhor de Almeida. Se for assim, é ótimo. Podemos usar essas ações como garantia para um empréstimo bancário. João levantou a mão, pedindo silêncio. Não só isso, vou anunciar. Bum! A porta da sala de reuniões abriu-se com violência. O diretor financeiro, o Sr. Lopes, entrou a correr, o rosto sem uma gota de sangue. Nem sequer teve tempo de bater a porta. João enfureceu-se. Senhor Lopes, o que está a fazer? Não vê que estou numa reunião? Senhor de Almeida, é terrível. Ofegou o Sr. Lopes, segurando um tablet com as mãos trêmulas. O Deutsche Bank da Alemanha acabou de enviar uma notificação urgente. João franziu o sobrolho. Que notificação? Aceitaram prolongar o empréstimo do projeto europeu. Não! Gritou o Sr. Lopes. Eles retiraram todas as nossas linhas de crédito. Exigem que paguemos imediatamente o empréstimo de 50 milhões de euros. Imediatamente. Toda a sala explodiu. O quê? 50 milhões de euros?
De onde vamos tirar isso? João levantou-se de um salto. O que estás a dizer? Por que é que fariam isso? O diretor Schmidt de lá é meu amigo. Não sei, disse o Sr. Lopes, em pânico. E ainda não acabou. Clicou, tremendo, noutro e-mail. Os nossos parceiros da Nomura de Tóquio acabaram de cancelar todas as nossas encomendas. Dizem que perderam a confiança na nossa capacidade de gestão. João arrancou-lhe o tablet das mãos. Os seus olhos arregalaram-se ao ler o terceiro e-mail. O fundo de investimento JP Morgan Chase de Nova York. Eles estão a vender massivamente as ações do Grupo Almeida. Estão a vendê-las como se fossem papel. Impossível, gritou João. Por quê? Por que é que está tudo a acontecer ao mesmo tempo? O Sr. Lopes apontou para outro e-mail. Um e-mail anônimo que tinha sido reencaminhado. Por isto, Senhor de Almeida. Todos eles, Alemanha, Japão, América, todos receberam uma análise anônima por e-mail esta manhã. Que e-mail? Uma análise detalhada e aterradora das nossas falhas financeiras. Expõe o projeto de biotecnologia na Europa como uma armadilha de dívida. Analisa, com precisão numérica, que falsificamos os lucros do último trimestre e conclui que o Grupo Almeida não tem capacidade para pagar as suas dívidas nos próximos 30 dias. Sofia empalideceu. Quem? Quem fez isto? Não sabemos. O remetente assina como Ariadne. João ficou atônito. Nunca tinha ouvido aquele nome. Nesse momento, o grande ecrã da sala de reuniões que exibia relatórios financeiros mudou subitamente para um canal de notícias financeiras. Uma faixa vermelha de UR Regente passava no ecrã. Ações do Grupo Almeida colapsam. Perdem 30% do seu valor numa hora. Imagens caóticas da bolsa. As ações do Grupo Almeida a brilhar num vermelho intenso em queda livre. Meu Deus! Um acionista mais velho agarrou no peito. Margin call. Vamos ter uma margin call. A confiança de João desmoronou-se. Não pode ser. Virou-se para o Sr. Lopes. Acalme o mercado. Diga-lhes que são notícias falsas. É tarde demais. Senhor de Almeida, disse o Sr. Lopes, desesperado. Essa análise é demasiado precisa. Ninguém acredita mais em nós. João cambaleou. Olhou para Sofia. O seu plano perfeito, os 20% de ações, o filho, tudo se tinha tornado insignificante perante esta tempestade. Respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Rangeu os dentes, convoquem uma Assembleia Geral Extraordinária. Imediatamente. Temos de os acalmar. Temos de descobrir quem está por trás disto. O caos na Torre Almeida durou todo o dia. O escritório do CEO, no 68 grau andar, transformou-se num centro de comando de guerra. Os telefones não paravam de tocar. Ouviam-se gritos, coisas a partir-se. João era como um animal encurralado. Já tinha partido 3 telefones e o seu serviço de chá favorito. Por quê? Gritava a sua equipa de gestão. Por que é que o diretor Schmidt do Deutsche Bank não atende? Liguei-lhe 17 vezes. E o Nakagawa da Nomura atreve-se a recusar a minha chamada. Ninguém se atrevia a responder. A análise de Ariadne era assustadoramente precisa. De repente, surgiu uma ideia. Helena Neves. Não acreditava que ela tivesse algum valor, mas lembrou-se dos rumores. Os meios de comunicação de Lisboa diziam que a desgraça do Grupo Almeida se devia à sua crueldade por ter expulso a sua esposa e trazido uma amante para casa. Diziam que Helena Neves trazia sorte e que ele tinha destruído a sua própria fortuna. Uma ideia desesperada surgiu. E se eu trouxer a Helena de volta, pensou João, se eu trouxer aquela saloia de volta, aparecer com ela perante os acionistas, dizer que os rumores do divórcio são falsos, que a família de Almeida continua unida. Talvez isso acalme os ânimos. Afinal, foi ela quem o avô escolheu. Ainda acreditava firmemente que Helena era uma tonta analfabeta, fácil de manipular. Pensava que ela estaria algures a chorar, morta de fome. Imediatamente chamou a sua equipa de segurança. Encontrem-na. Encontrem a Helena Neves agora mesmo. Não pode ter ido longe.
Em meia hora, a equipa encontrou-a. Encontraram-na num pequeno hotel barato, perto da estação de autocarros, um lugar úmido e sujo. João não pensou duas vezes. Saiu a correr do escritório, ignorando o espanto de Sofia. Tinha de trazer aquela mulher de volta. O seu Bentley parou bruscamente em frente a um beco estreito. Entrou no hotel, derrubando a porta do quarto 204. O quarto era minúsculo e cheirava a mofo. Helena Neves estava sentada numa cama de ferro. Não estava a chorar nem em pânico, como ele tinha imaginado. Estava tranquilamente a ler um livro. A capa estava em alemão, mas João, em pânico, não reparou nesse detalhe. Apenas achou a sua calma irritante. Saloia! Correu na direção dela, arrancou-lhe o livro e atirou-o contra a parede. Ainda tens vontade de ler? Sabes que o Grupo Almeida está à beira da falência por tua causa? Helena levantou lentamente a cabeça. Ainda representava a sua habitual expressão de medo. Senhor de Almeida, o senhor expulsou-me. Cala-te. João agarrou-a pelo braço, puxando-a para levantar. Vens comigo para casa. Agora. Para casa? Para fazer o quê? Perguntou ela, tremendo. Ele perdeu a paciência. Eu disse para voltares. Entendido? Voltas para casa, apareces na Assembleia Geral, dizes a todos que estamos bem, dizes que os rumores do divórcio são falsos, dizes que confias em mim. Apertou-lhe o braço. Se fizeres isso e o grupo estabilizar, dou-te uma quantia de dinheiro. Ouviste? Helena olhou para o homem que a tinha humilhado, enganado, expulso. Agora estava ali, à sua frente, a suplicar-lhe que voltasse, não por arrependimento, mas para usar mais uma vez. Não recuou nem tremeu mais. Com calma, soltou a mão dele do seu braço. Senhor de Almeida chamou ela. A sua voz já não tremia, era clara e fria. João ficou atônito com a mudança repentina. Eu já não sou a senhora de Almeida. Os seus olhos arregalaram-se. O quê? O que disseste? O senhor e eu, senhor de Almeida Helena, olhou-o diretamente nos olhos. Já não temos qualquer relação. Tu atreves-te. João não podia acreditar no que ouvia. Aquela saloia analfabeta atrevia-se a recusá-lo. Sabes com quem estás a falar? Sabes que, se eu for à falência, tu também não receberás um cêntimo? Seido. Ficou tão zangado que quis esbofeteá-la, mas a calma nos olhos dela fê-lo hesitar. Vais arrepender-te, gritou. Quem pensas que és para me recusar? Inútil. Saiu zangado, batendo com a porta. Fica aí e morre de fome. Não se apercebeu da mudança no olhar dela, nem se apercebeu de que o livro em alemão que acabara de atirar se intitulava Teoria do Caos e Finanças Quantitativas. Tinha perdido a sua última oportunidade. As 48 horas seguintes foram um inferno para João de Almeida. Depois de voltar do hotel barato de Helena, ficou ainda mais furioso. A Assembleia Geral Extraordinária estava marcada para dali a 2 dias e era a sua última tábua de salvação. Ligava freneticamente, usando todos os seus contactos, mas só recebia silêncio ou recusas educadas. Nesse momento, o seu assistente executivo, Ramos, entrou a correr, pálido como cera. Senhor de Almeida, há novidades. O que se passa agora? Gritou João. É um e-mail, senhor. Um e-mail que acabou de ser enviado simultaneamente para as caixas de correio de todos os membros do Conselho de Administração e dos sócios internacionais que nos abandonaram. Que e-mail? João arrancou-lhe o tablet. O e-mail estava escrito em 3 idiomas: português, inglês e alemão. Era curto, mas poderoso. Carta aberta ao Conselho de Administração e aos credores do Grupo Almeida. Somos a Ariadne Capital. Temos acompanhado de perto a crise do Grupo Almeida, uma crise originada por uma má gestão e decisões de investimento erradas. No entanto, acreditamos nos fundamentos e no potencial do grupo. Na próxima Assembleia Geral Extraordinária, um representante nosso estará presente como novo acionista estratégico. Apresentaremos um plano de reestruturação integral, incluindo uma injeção imediata de capital para resolver toda a crise da dívida. Atenciosamente,
Ariadne Capital. João rangeu os dentes. Ariadne, o mesmo nome do relatório que me destruiu. Quem são eles? Perguntou a Sofia, que tremia. É óbvio que querem aproveitar esta oportunidade para tomar o controle do Grupo Almeida a preço de saldo. Crueldade, disse Sofia. Crueldade? João riu-se com frieza. Nos negócios é assim, mas enganaram-se. Acham que o Grupo Almeida é fácil de engolir? Investiga quem diabos é esta Ariadne Capital. Vou ensinar-lhes quem manda no Grupo Almeida. Querem tomar o controle? Pois que venham. Ainda tinha um trunfo na manga. Acreditava que os 20% de ações que tinha roubado a Helena, somados às suas próprias ações, seriam suficientes para repelir qualquer tentativa de aquisição hostil. Não tinha a menor ideia de que a Ariadne Capital não era um abutre, era o caçador, e ele era a presa. Enquanto João se preparava freneticamente, noutro lugar de Lisboa, a atmosfera era completamente diferente. Hotel Pestana Palace, a suíte presidencial mais cara. Helena Neves estava de pé em frente à janela panorâmica. Já não usava a sua roupa do campo. Vestia um roupão de seda preto. Na mão, um copo de vinho tinto, um Chateau Margaux de 1990. Se João ou Isabel a vissem agora, certamente não acreditariam nos seus próprios olhos. A sua aura, nobre, fria e distante, não podia de forma alguma pertencer a essa loia analfabeta que eles conheciam. Toc, toc. Alguém bateu a porta. Entre. O senhor Ribeiro entrou. Um homem de meia idade com óculos de aros dourados. A sua expressão extremamente respeitosa. Era o gestor do enorme fundo de investimento privado de Helena, a Ariadne Capital. Presidente, está tudo pronto para amanhã, às 9 horas, na Torre Almeida. Helena não se virou. E os nossos convidados? O senhor Ribeiro abriu a sua agenda. Confirmado. Toda a nossa equipa jurídica de um dos mais conceituados escritórios de advogados internacionais aterrou no aeroporto de Lisboa há 2 horas. O representante sênior do Deutsche Bank de Berlim confirmou. O diretor Schmidt, o mesmo que recusou as 17 chamadas de João de Almeida, estará presente. O representante da Nomura de Tóquio confirmou. O vice-presidente executivo do JP Morgan de Nova York confirmou. E por último, o Fundo de Investimento de Paris também enviou um representante. Estão todos ansiosos por conhecer Ariadne pessoalmente. Ótimo, disse finalmente Helena. Bebeu um gole de vinho. 3 anos. Lembrou-se do avô de Almeida. Lembrou-se dos olhares de desprezo, da indiferença, da bofetada de Sofia. João de Almeida sussurrou para si mesma. Pelos últimos 3 anos, deves-me. Amanhã recuperarei tudo, com juros. Presidente interrompeu o senhor Ribeiro. O fato que solicitou para amanhã já está preparado. Apontou para um fato pendurado cerimoniosamente num cabide. Era um fato branco pérola, feito à medida na melhor alfaiataria de Paris. Era elegante, poderoso e absolutamente requintado. Helena assentiu. Muito bem, pode retirar-se. Na luxuosa suíte presidencial, Helena levantou o copo na direção da Torre Almeida. Um brinde à tua estupidez. 9 da manhã, Torre Almeida. Nunca a sede do Grupo Almeida tinha estado tão caótica. Centenas de jornalistas aglomeravam-se no átrio principal. Dentro do auditório principal, no 68º andar, a atmosfera era ainda mais sufocante. O auditório, com capacidade para 500 pessoas, estava completamente lotado. Acionistas, credores internacionais, todos presentes. Ding! A campainha que assinalava o início da reunião soou. Uma porta lateral abriu-se. João de Almeida entrou. Tentava manter o peito erguido, parecer calmo, mas o seu rosto pálido e as suas olheiras denunciavam-no. Ao seu lado, Sofia Santos, com uma mão a agarrar firmemente o braço de João, a outra, de vez em quando, a acariciar a sua barriga. João subiu ao estrado, ajustou o microfone. Hoje, pigarreou. Sei que todos estão muito preocupados. Admito que o Grupo Almeida está a passar por dificuldades temporárias. Temporárias?
Um grito do público. O acionista Mendes, um homem mais velho e respeitado, levantou-se. Destruíste o trabalho de toda uma vida do teu avô. Senhor Mendes, sei que está insatisfeito comigo, mas hoje não é momento para críticas. Informo-vos de que o problema dos 20% de ações bloqueadas foi resolvido. Adquiri a totalidade dessas ações. O auditório acalmou-se um pouco. Além disso, continuou, como todos sabem pelo e-mail, hoje vamos receber um novo investidor estratégico, a Ariadne Capital. Prometeram injetar capital e salvar o Grupo Almeida. Eu, João de Almeida, como maior acionista, garantirei os interesses de todos. O acionista Mendes ia replicar, mas antes que pudesse terminar, crack. A porta principal do auditório, uma pesada porta de madeira maciça reservada para as ocasiões mais solenes, abriu-se de repente, de par em par, vinda de fora. 2 fachos de luz ofuscantes do corredor entraram, fazendo com que todos semicerrassem os olhos. Todo o som cessou. Centenas de pares de olhos viraram-se em uníssono para a porta. No meio da luz ofuscante, uma figura emergiu. O único som no enorme auditório era o clock rítmico e agudo de uns saltos altos sobre o chão de mármore. A pessoa entrou na luz. Era uma mulher. Usava um poderoso fato branco pérola. O seu longo cabelo preto estava apanhado num elegante coque, revelando uma testa alta e um orgulhoso pescoço de cisne. A sua aura não era de riqueza, mas de domínio. Uma presença tão imponente que todos os homens poderosos na sala se sentiram de repente pequenos. Atrás dela vinha o senhor Ribeiro e uma equipa de 10 advogados internacionais de elite. O auditório estava em silêncio absoluto. Ao passar pela fila dos investidores internacionais, os homens poderosos de Berlim, Tóquio e Nova York, os mesmos que tinham ignorado João de Almeida, levantaram-se todos em uníssono. Inclinaram ligeiramente a cabeça em sinal de saudação, um respeito absoluto. Nesse momento, João foi como que atingido por um raio. Ficou paralisado. O seu cérebro recusava-se a processar a informação. Esta mulher com esta aura de rainha, com este olhar penetrante, como era possível? Era a Helena Neves. Era a Salóia, a sonsa, a inútil analfabeta que ele tinha expulso de casa há poucos dias. Não, murmurou, dando um passo atrás. Sofia estava ainda mais chocada. João, agarrou-lhe no braço, tremendo. Por que é que ela está aqui? O silêncio aterrador foi quebrado pelo rugido de João de Almeida. Seguranças, gritou. A sua voz estridente ressoou pelo microfone. Apontou o dedo diretamente para Helena Neves, o seu rosto contorcido de ira. Seguranças. Estão todos cegos. Quem deixou entrar esta salóia aqui? Isto é uma assembleia de acionistas. Não é um lugar para uma analfabeta montar um escândalo. Expulsem-na, tirem-na daqui já. O seu rugido ressoou. Os seguranças do Grupo Almeida correram, hesitantes, mas foram imediatamente bloqueados pela equipa de advogados internacionais. Helena Neves nem sequer olhou para João. Chegou finalmente ao pé do estrado, levantou a cabeça e olhou diretamente para João de Almeida. Com calma, pegou no segundo microfone do estrado. Bateu-lhe ligeiramente. Tac, tac. O som amplificado ressoou, cortando o caos. Helena Neves, o que estás a fazer aqui? Estás louca? E esse fato branco que estás a usar, onde roubaste essa roupa? Helena, gaguejou Sofia. Helena, vai-te embora. Este não é um lugar para ti. Não zangues mais o João. Helena finalmente virou-se para olhá-los. O seu olhar não continha ódio, apenas uma compaixão absoluta. Ignorou o caos, ignorou as centenas de pares de olhos que a observavam. Com calma, subiu os degraus em direção ao estrado onde estavam João e Sofia. João de Almeida, a sua voz, clara, nítida e fria como gelo, ressoou por todo o auditório através do sistema de som. Continuas tão ignorante e infantil como sempre. O auditório ficou atônito. Dona Isabel, na fila de baixo, levantou-se de um salto.
O que é que tu disseste? Atreves-te a chamar ignorante ao meu filho? João zangou-se tanto que se riu. Uma analfabeta como tu, que nem o próprio nome sabe escrever bem, atreve-se a chamar-me ignorante a mim? Helena Neves riu. Um riso suave, mas que no silêncio do auditório soou perfeitamente claro. Analfabeta, virou-se para centenas de acionistas sentados no público. Respirou fundo. Bom dia a todos. O meu nome é Helena Neves. Talvez, continuou, o senhor de Almeida e a sua família, nos últimos 3 anos, se tenham habituado a chamar-me Salóia, ignorante, analfabeta. Mas os senhores aqui presentes, especialmente os nossos convidados internacionais, os senhores de Wall Street, de Berlim, de Tóquio, talvez me conheçam por outro nome. Olhou diretamente para o diretor Schmidt, do Deutsche Bank. Isso Ariadne. 2 palavras, apenas 2 palavras, mas foram como uma bomba atômica a explodir no meio do auditório. O diretor Schmidt, o alemão de rosto sempre impassível, que tinha recusado as 17 chamadas de João, levantou-se de um salto, derrubando a cadeira atrás de si. Olhou para ela fixamente, os olhos arregalados, a voz a tremer de emoção. A senhora é Ariadne. João e Sofia ficaram atônitos. Ariadne? Que Ariadne? Eles não sabiam o peso daquele nome, mas os outros sim. Meu Deus, Ariadne, a analista misteriosa, a análise do Grupo Almeida. Foi ela quem a escreveu. João não entendia. O que estão a fazer? Senhor Schmidt, o senhor conhece esta Salóia. Estão todos loucos, ela não sabe ler. Helena pegou no microfone. O seu olhar afiado percorreu todo o auditório e começou o seu discurso. Para começar, gostaria de agradecer ao senhor João de Almeida, que na sua qualidade de CEO nos demonstrou a todos o que é uma gestão deficiente, uma arrogância investidora e uma total irresponsabilidade na gestão de crises. Foi ele quem levou o Grupo Almeida, o legado do seu avô, a esta vergonhosa situação. João empalideceu, cambaleou para trás, murmurava como um louco. Não pode ser. 5 idiomas. Ela não sabe ler. Sofia estava ainda pior. Mal se aguentava em pé. Sabia. Tudo tinha terminado. O discurso de Helena era incisivo, preciso e poderoso. Sem precisar de olhar para papéis, começou num português impecável. Depois, virou-se para os investidores americanos, a sua voz mudando para um inglês perfeito e fluente. Aos nossos parceiros americanos do JP Morgan. Entendo as vossas preocupações. Essa inversão é dada como terminada com efeito imediato. A minha equipa apresentará um plano de reestruturação integral esta tarde. Depois, virou-se para o diretor Schmidt, a sua voz mudando para um alemão fluente. Aos investidores alemães, Herr Schmidt, desfaremo-nos da inútil biotecnologia e focar-nos-emos de novo nas competências-chave do Grupo Almeida. Materiais semicondutores de nova geração. O seu olhar moveu-se então para o representante da Nomura do Japão. Falou em japonês. E, finalmente, olhou para o Fundo de Investimento de Paris, a sua voz mudando de novo para um francês melodioso, mais firme. 5 idiomas: português, inglês, alemão, japonês, francês. Todos falados com fluidez, precisão e confiança pela boca de uma mulher. A mulher que durante 3 anos tinha sido chamada de analfabeta. João estava petrificado. A sua pior pesadelo estava a acontecer. Não só tinha sido enganado por um gênio durante 3 anos. Tinha tratado um gênio como um cão. Helena terminou a sua conversa com os investidores internacionais. Virou-se de novo e olhou diretamente para João. Voltou a falar em português para que todos no auditório pudessem entender. E agora, senhor de Almeida sorriu friamente. Falemos desses 20% de ações. João sobressaltou-se. As ações. É verdade, ainda tinha os 20% de ações. Tinha a assinatura dela. Um raio de esperança brilhou. Sim, é verdade, gritou, tentando recuperar a compostura. E se sabe 5 idiomas?
E se estás a fingir? Assinaste os papéis de transferência de ações. Doutor Romero, traga o contrato. Não precisa de se incomodar, disse Helena friamente. Fez um sinal ao senhor Ribeiro. O assistente ligou uma pendrive ao sistema de projeção do auditório. A grande tela atrás de João ficou de repente preta e depois acendeu-se. Era um vídeo. O cenário era a sala VIP do Hotel Pestana Palace, na noite da gala. O vídeo, gravado a partir de um botão de câmara oculto no vestido de Helena, começou a ser reproduzido. O som era perfeitamente claro. Mostrava João a enganá-la, a persuadi-la. Meu Deus, ele enganou a própria esposa. Enganou uma pessoa analfabeta para assinar a transferência de bens. É pior que um animal. Ainda não chegamos à melhor parte, disse Helena. A tela fez um primeiro plano da assinatura. Helena Neves. A assinatura está aí. Assinaste, gritou João. Senhor de Almeida, sorriu Helena. É o CEO de um grande grupo e nem sequer tem conhecimentos jurídicos básicos. Uma advogada loira do seu grupo, Catarina Martins, subiu ao estrado. De acordo com o Código Civil, disse a advogada, uma assinatura deve representar de forma correta e completa o nome do signatário. Se uma assinatura for deliberadamente alterada ou assinada sob coação, será considerada nula. Por favor, olhem com atenção para o S final, em Neves. A senhora Helena Neves acrescentou deliberadamente um pequeno traço extra, quase imperceptível, que quebra a letra. Este contrato de transferência dos 20% das ações é, desde o início, nulo de pleno direito. Bum! João sentiu como se alguém lhe tivesse batido com um martelo na cabeça. Nulo. Tinha-o enganado no mesmo momento em que assinou. Nulo. E então, continuas a ser minha esposa. Continuas sem ter nada. Acha que eu só tinha esses 20% de ações, João? A pergunta de Helena foi como um balde de água fria. O quê? O que queres dizer? O senhor Ribeiro subiu ao estrado com outra pasta. Há 3 anos, o falecido Dom Alexandre, antes de morrer, fez 2 testamentos e criou 2 fundos fiduciários separados. O primeiro, público, contém os 20% das ações a nome da senhora Helena Neves. E este é o segundo fundo, um fundo secreto estabelecido em Zurique, Suíça. Este fundo possui 30% das ações pessoais de Dom Alexandre no grupo. O auditório explodiu. 30%. Isso era 51%. Por quê? Gritou João. Por que é que o avô faria isto? Porque falou Helena finalmente. Este fundo de 30% tinha uma única condição de ativação. Só se ativaria e a sua propriedade total seria transferida para mim, Helena Neves, no dia em que tu, João de Almeida, o seu neto, me traísses. O silêncio apoderou-se do auditório. A advogada Martins apresentou as provas da traição. Fotos de João e Sofia, vídeos dele a enganar, lá e a expulsar, lá de casa. Com base nestas provas, disse a advogada, o Banco Suíço libertou oficialmente o fundo. Helena deu um passo em frente. Enganaste-me para obter 20% de ações inválidas. Mas foi esse teu ato de fraude que ativou os 30% de ações verdadeiras. Hoje, eu, Helena Neves, sou oficialmente proprietária de 20% mais 30%. Levantou 5 dedos. Eu possuo atualmente 51% das ações do Grupo Almeida. Eu sou a acionista maioritária. Bum! João caiu de joelhos. Não aguentou mais. Desabou pesadamente na cadeira da presidência atrás dele. 51%. Tinha perdido tudo. Tinha entregue com as suas próprias mãos o Grupo Almeida à mulher que mais desprezava. Não. Avô, como pudeste fazer-me isto? Gritou como um animal ferido. Ao seu lado, os olhos de Sofia arregalaram-se e depois reviraram. Caiu para trás, desmaiada. Na fila de baixo, Dona Isabel também não aguentou o choque. Agarrou no peito, cambaleou e desmaiou no local. Mas ninguém se importou com eles. Todos os olhares estavam postos em Helena Neves, a nova rainha do Grupo Almeida. Seguranças. A voz de Helena era calma,
mas poderosa. Levem a senhora de Almeida e a senhora Santos para o hospital. Não deixem que perturbem a reunião. Senhores acionistas, perdemos demasiado tempo com este inútil drama familiar. Agora, voltemos aos negócios. O acionista Mendes, a quem João acabara de humilhar, levantou-se e apontou-lhe o dedo. Já não tens esse direito. O Grupo Almeida é dos acionistas, não de um burlão como tu. Helena Neves, a sua voz, ressoou pelo microfone. Na qualidade de nova presidente do Conselho de Administração e acionista maioritária do Grupo Almeida, proponho oficialmente uma votação para a destituição imediata de João de Almeida do cargo de CEO. Motivos: gestão deficiente, decisões de investimento gravemente erradas, fraude contra acionistas e uso de meios ilegais para se apropriar de bens da empresa. Não! João levantou-se de um salto. Não podes fazer isto, cabra. O Grupo Almeida é da família de Almeida. Mas antes que pudesse tocá-la, os seguranças do grupo avançaram e detiveram-no a ele. Os acionistas, vendo uma esperança, começaram a votar. Eu concordo. Voto pela destituição de João de Almeida. Eu também concordo. Destituição. Senhora Presidente, disse a advogada Martins, 98% das ações presentes votaram a favor da destituição do senhor João de Almeida. Muito bem. Helena olhou para João, que estava a ser contido pelos seguranças, pegou no microfone e pronunciou a sentença final. João de Almeida, estás despedido. Essas duas palavras destruíram o que restava da sua sanidade. Não. Helena, a sua raiva transformou-se em medo. Lutou para se libertar, não para atacar, mas para lhe suplicar. Helena, não podes fazer-me isto. Sou teu marido. Mas Helena Neves já lhe tinha virado as costas. Cabra, víbora, vou matar-te. Leva-me-no daqui, ordenou Helena, sem se virar. 2 corpulentos seguranças agarraram em João e arrastaram-no. Foi arrastado pelo corredor central, passando por centenas de pares de olhos que o olhavam com desprezo. Ao ser arrastado para a porta, debateu-se uma última vez, virando a cabeça para olhá-la. Agora, já não gritava insultos, gritava o nome dela, um grito desolador. Helena Neves, eu errei, perdoa-me, fui eu que errei, Helena. A pesada porta de madeira fechou-se com força, cortando os seus gritos. O auditório ficou em silêncio. Helena Neves, de pé no estrado, fechou os olhos por um segundo. 3 anos tinham terminado. Abriu os olhos, o seu olhar de novo afiado. Senhor Ribeiro, limpe esta desordem. Senhores acionistas, a reunião de reestruturação do Grupo Almeida começa oficialmente agora. Enquanto arrastavam João, Sofia acordou do seu desmaio. Vendo que João estava acabado, o seu instinto de sobrevivência despertou. Tinha de fugir. Enquanto a atenção se centrava em Helena, Sofia tentou escapar para a garagem subterrânea. O seu Maserati ainda lá estava. As joias, os cartões de crédito, tinha de fugir de Lisboa. Correu para o elevador de emergência. Chegou à garagem. Correu para o seu desportivo vermelho. Quando abriu a porta do carro, 2 faróis brilhantes iluminaram-lhe o rosto. Um Bentley Mulsanne preto estava silenciosamente estacionado ali, a bloquear-lhe a saída. A porta do Bentley abriu-se. Helena Neves saiu. Tinha trocado o fato branco por um fato preto. Senhora Santos, a voz de Helena, ressoou na garagem vazia. Para onde ia com tanta pressa? Sofia recuou. Senhora Presidente, não me sentia bem. Queria ir para casa descansar. Para casa? Helena aproximou-se lentamente. Acha que depois de hoje ainda tem uma casa para onde voltar? Sofia ajoelhou-se no chão, arrastando-se até Helena, as lágrimas a correr. Helena, eu errei. Fui estúpida. A culpa foi toda do João. Ele obrigou-me. Perdoa-me, por favor. Helena afastou-a com um pontapé. Senhora Santos, a sua atuação é ainda pior que a minha. Vendo que a súplica não funcionava, Sofia usou o seu último recurso. Pôs a mão na barriga. Não podes fazer-me nada. Estou grávida. Estou grávida de um filho do João de Almeida, o herdeiro da família de Almeida. Ao ouvir isto, Helena sorriu.
um sorriso que fez Sofia sentir um arrepio. Grávida. Acredito que esteja grávida, mas não acredito que seja filho do João de Almeida. O senhor Ribeiro saiu do carro e entregou uma pasta a Sofia. Era um relatório médico de um hospital privado de Lisboa. Paciente, João de Almeida. Data, há 6 meses. Resultado da análise de esperma. Azoospermia. Diagnóstico, infertilidade. A pasta caiu das mãos de Sofia. Não pode ser. Sim, porque o verdadeiro relatório foi interceptado por mim há 6 meses. O relatório que ele recebeu foi um que eu falsifiquei. E agora, senhora Santos, de quem é o filho que tem na barriga? O que me interessa é isto. O senhor Ribeiro apresentou uma segunda pasta. 3 anos. Na sua qualidade de secretária executiva do CEO, abusou do seu cargo para receber subornos de pelo menos 12 fornecedores diferentes. Criou uma conta fantasma na Suíça para branquear esse dinheiro. Valor total, 3 milhões de euros. Esta quantia é suficiente para enviar para a prisão por 10, 15 anos. Sofia ficou completamente paralisada. Como sabes? Eu sou Ariadne. Nenhuma conta é secreta para mim. Nesse momento, sirenes de polícia soaram ao longe e depois aproximaram-se. 4 polícias uniformizados saíram. Sofia Santos fica detida por suspeita de desvio de fundos e branqueamento de capitais. Não, é uma calúnia. Helena Neves, estás a caluniar-me. Cabra venenosa, gritou Sofia enquanto a levavam. O João não te perdoará. João, Helena aproximou-se e sussurrou-lhe ao ouvido. Ele mal se consegue salvar a si mesmo. E esquecia-me, aquela bofetada que me deste na noite de chuva. Vou certificar-me de que, nos próximos 10 anos na prisão, te lembres dela todos os dias. Sofia gritou como uma louca enquanto era levada. Helena observou o carro da polícia afastar-se. Senhor Ribeiro, de volta à empresa. Ainda temos muito que fazer. As notícias explodiram nos meios de comunicação. Naquela mesma tarde, Helena convocou uma reunião de emergência com os credores. Senhora Ariadne, ou devo dizer, Presidente Neves começou o diretor Schmidt. Estamos muito impressionados, mas a impressão não paga dívidas. O Grupo Almeida ainda nos deve 50 milhões de euros que vencem amanhã. Senhores, há 1 hora, a Ariadne Capital, em nome do Grupo Almeida, liquidou na totalidade a dívida de 50 milhões de euros ao Deutsche Bank. A dívida está saldada. Usei o meu dinheiro pessoal. Os investidores suspiraram de alívio. Nas semanas seguintes, Helena fez uma purga sangrenta. Toda a facção de João de Almeida foi despedida. Cortou todos os projetos de vaidade. Na segunda-feira seguinte, as ações do Grupo Almeida voltaram a ser cotadas. Ordens de compra massivas. Os investidores internacionais emitiram comunicados a aumentar a qualificação de crédito do grupo. As ações dispararam, atingindo o limite máximo de subida. Em apenas 1 semana, o Grupo Almeida estava mais forte do que nunca. E nas bancas de todo o mundo, um rosto asiático frio e belo apareceu na capa da revista Forbes. A imagem de Helena Neves, a manchete, de esposa humilhada à rainha das finanças, a incrível história de Ariadne. Ao mesmo tempo, Dona Isabel acordou no hospital, sem casa, sem dinheiro, sem filho. De uma senhora rica, tinha se tornado uma sem-abrigo. Foi à Torre Almeida. Quero ver a Helena Neves. Sou a sua sogra. Deixem-na subir, disse Helena, quando foi informada. Isabel foi levada ao escritório do CEO. Ajoelhou-se no chão. Helena, minha nora, a mãe errou, sou uma velha estúpida. Peço-te perdão, por favor, salva a família de Almeida. Salva o João, ele é teu marido. Ele ainda te quer, Helena. Elle est innocente. Helena finalmente levantou a cabeça. Piedade? Dona Isabel alguma vez, nem por 1 segundo, me considerou sua nora? Durante 3 anos, chamou-me inútil, analfabeta. Atirou-me uma chávena de chá a ferver. Obrigou-me a ajoelhar para limpar o chão. Lembra-se da frase que mais dizia?
Dizia: só de olhar para ti, fico com os nervos em franja. Pois, que coincidência! Neste momento, ao vê-la ajoelhada aos meus pés, também me sinto muito irritada. Quanto ao João, os meus advogados certificar-se-ão de que ele receba o castigo que merece. Quanto à família de Almeida, desmoronou-se no dia em que ele decidiu enganar-me. Seguranças. Levem esta senhora para fora e ponham-na na lista negra. Não. Helena, víbora, não terás um bom final. Foi arrastada, os seus insultos a ressoar pelo corredor. Helena bebeu tranquilamente um gole de café. João de Almeida foi expulso da Torre Almeida e vagueou pelas ruas de Lisboa. De um CEO multimilionário, tornou-se um homem sem um cêntimo. Todos os amigos lhe viraram as costas. Andou sem rumo. O céu de Lisboa começou a chuviscar. Lembrou-se daquela noite em que tinha expulsado Helena. Riu, uma gargalhada louca e soluçante no meio da rua. Inútil, analfabeta. Ele era o cego. Ele era o inútil. Comprou uma garrafa de aguardente barata e bebeu num beco sujo. 3 dias depois, vagueava como um fantasma. Bêbado, cambaleou para o meio da estrada. Buzinas, luzes ofuscantes. Crash, um caminhão de entregas, sem conseguir travar a tempo, atingiu-o em cheio. Quando João de Almeida acordou, cheirava a desinfetante. Estava num hospital, numa enfermaria comum. Tentou sentar-se, mas uma dor agudíssima atingiu-o na perna direita. A parte do lençol, desde o seu joelho direito para baixo, estava completamente lisa, vazia. Não, não! Gritou, puxando freneticamente o lençol. A sua perna direita tinha desaparecido. Uma enfermeira correu na sua direção. Tem a sorte de estar vivo. A sua perna foi esmagada. Se não a amputássemos, teria morrido de uma infecção. Nesse momento, a televisão da enfermaria emitia as notícias financeiras. A imagem de Helena, bela, fria, poderosa, apareceu no ecrã. João olhou para a televisão, depois para o seu coto. Tinha perdido o grupo, a fortuna, a mãe, a amante e agora uma perna. Tinha se tornado um aleijado. Era o seu castigo. 2 meses depois, João recebeu alta. Vivia num quarto alugado, num bairro pobre. Todos os dias, lavava pratos num pequeno restaurante para sobreviver. Arrependia-se. O arrependimento atormentava-o. Não se arrependia de ter perdido o dinheiro. Arrependia-se de ter tido um tesouro ao seu lado durante 3 anos e tê-lo chamado de lixo. Um dia, foi à Torre Almeida. Ajoelhou-se na entrada principal. Ajoelhou-se com um joelho verdadeiro e uma prótese. No escritório do CEO, o senhor Ribeiro informou: presidente, ele está lá ajoelhado há 6 horas. Deixe-me entrar. 10 minutos depois, João foi levado para dentro. Helena entrou. Helena, chorou ele, ajoelhado. Eu errei. Fui estúpido. Fui arrogante. Amo-te, Helena. Vamos recomeçar. Perdi uma perna. Já fui castigado. Perdoa-me. Helena ouviu em silêncio. Ama-me. É por isso que me chamou de analfabeta inútil. É por isso que me enganou para transferir os meus bens para a sua amante. É por isso que me expulsou de casa numa noite de chuva. O seu amor é nojento. Não culpe a Sofia. A crueldade, a arrogância, a estupidez são a sua essência. Não, Helena, não te vás, gritou ele. Deves-lo ao avô. O avô salvou-te a vida. Helena parou, virou-se bruscamente. Atreves-te a mencionar o avô? Fiquei na casa dos de Almeida durante 3 anos a suportar a vossa humilhação por causa dele, porque lhe prometi. O teu avô sabia que tipo de pessoa eras. Ele disse-me: Helena, dá-lhe 3 anos. Se depois de 3 anos ele reconhecer o teu valor, usa o teu talento para, junto com ele, fazer crescer o Grupo Almeida. A totalidade destes 51% de ações será vossa. Mas se ele te trair, então, Helena, não lhe deves nada. Recupera tudo. Não tenhas piedade. Esses 3 anos, João de Almeida, foram o teu exame. E tu chumbaste miseravelmente. João desmoronou-se por completo. Finalmente entendeu. Tinha perdido o grupo por culpa de si mesmo. O senhor Ribeiro colocou uma pasta na mesa. Chamei-te aqui para resolver o último assunto.
Helena atirou-lhe a pasta. Papéis do divórcio. Assina. Não, não assino. Não me divórcio. Tu és minha esposa para sempre. Acha que tem o direito de escolher? Disse Helena, lentamente. Tem duas opções. 1. Assinar. Em consideração ao seu avô, não o processarei pela dívida do hospital. 2. Não assina. Eu apresentarei uma ação de divórcio unilateral. Com as provas de fraude e adultério, o tribunal dar-me-á o divórcio e certificar-me-ei de que todas as dívidas e crimes se somem. Não só não terá um cêntimo, como irá para a prisão. João ficou paralisado. Tremendo, pegou na caneta com as duas mãos e assinou o seu nome. Depois, afundou o rosto na mesa e chorou como uma criança. Helena pegou nos papéis, virou-se e saiu sem olhar para trás. 1 ano depois, o Grupo Almeida já não existia. Helena reestruturou-o, fundiu-o com o seu fundo e mudou-lhe o nome para Ariadne Global Group. Tornou-se um império financeiro e tecnológico multinacional. Davos, Suíça. Fórum Econômico Mundial. No auditório principal, Helena Neves estava sentada no palco. Discursava num inglês perfeito sobre o futuro das finanças quânticas. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. As suas palavras foram aplaudidas por todo o auditório. Milhares de líderes mundiais levantaram-se para aplaudir. Ao mesmo tempo, num bairro pobre de Lisboa, numa noite de chuva, dentro de um pequeno restaurante mal cheiroso, estava sentado João de Almeida. Estava esquelético, o cabelo e a barba com muitos fios brancos. Tinha envelhecido 20 anos. A sua refeição era uma tigela de sopa que um cliente tinha deixado. A televisão transmitia as notícias. E a estrela de Davos este ano é, sem dúvida, a senhora Helena Neves, presidente do Ariadne Global Group. João, que levava a colher a boca, parou. Levantou a cabeça. Viu-a, bela, radiante, a ser aplaudida pelo mundo inteiro. Ela estava em Davos, ele num restaurante sujo. Ela estava no paraíso, ele no inferno. Olhou para o sorriso dela na televisão. Aquele sorriso deveria ter sido dele. Crash. Atirou a tigela contra a parede. Saloia, minha Saloia, gritou. Um grito que não era humano. Era o grito de uma alma eternamente condenada. O grito de arrependimento, loucura e desespero absolutos. O dono do restaurante correu. Estás louco? Rua daqui. Foi expulso para a rua, caindo numa poça de água suja. Ficou ali, encolhido, a gritar e a chorar à chuva. Ao mesmo tempo, em Davos, Helena terminou o seu discurso. Foi para uma varanda. O ar suíço era limpo e frio. A sua vingança estava completa. Não sabia nem se importava mais com ele. Se vivia ou morria, se arrependia ou enlouquecia, já não tinha qualquer significado para ela. O melhor castigo era o esquecimento. Olhou para o vasto céu suíço. Lembrou-se do avô de Almeida. Avô, consegui. Sorriu. Um sorriso genuíno de alívio e serenidade. Era livre.